Saudações, amiguinhos! Muito bem, eu quero falar também sobre a questão do tal Deus da Kérola, né? Sobre o vídeo que ela fez sobre o calor, onde ela fala lá algumas besteiras e falta com respeito, né, para com Deus. Então, muito bem, antes eu gostaria de comentar algo bastante importante que existe no ser humano, é algo que todas as pessoas carregam dentro de si e nós vamos conviver com isso até o fim dos nossos dias, que é o pecado original. Muitas pessoas não têm ideia do que seja isso, muitas pessoas ligam o pecado original ao sexo, né? No paraíso foi cometido um erro onde entrou o pecado original, né? Atrelam a maçã, a sensualidade, a sexo e tudo mais, mas não é bem assim, tá? O pecado original consiste em quê? O ser humano, ele, no projeto da criação, ele é chamado a ser um Deus, ou um semideus, junto com Deus, participando da criação, né, eternizando algo, etc, etc. Quando o homem caiu, ele acreditou que ele poderia se tornar um Deus sem Deus, né? Ou seja, então o homem ele sempre procura alguma forma de tentar se tornar algo, se tornar assim um Deus, sem seguir o próprio Deus, ou seja, fugindo dos seus preceitos e daquilo que Deus determinou para que o homem fosse grandioso, né? Então, esse é o pecado original, que vai sempre nos puxar para baixo, por causa da nossa soberba, né? Levando a praticar coisas e fazer coisas achando que nós podemos viver sem Deus. Toda pessoa, por pior que ela seja, qualquer pessoa que exista nessa face da Terra, intimamente ela sempre procura Deus, porque nós fomos feitos para isso. Só que, em meio a todas essas coisas que nos apresentam aqui no mundo, né, por causa de nosso egoísmo, tudo isso, né, orgulho, etc., nós tentamos aí sempre dar um jeitinho de não seguir, não ter disciplina e humildade para seguir aquilo que Deus pede e vamos aí mundo afora procurando coisas. Então nós tentamos sempre colocar coisas no lugar de Deus, né? Muitas vezes as pessoas colocam coisas absurdas no lugar de Deus. Enfim. Então no caso, quando Kéfera fala aqueles absurdos sobre Deus, o que nós observamos ali? As pessoas, é muito comum, quanto mais poder, mais fama, mais conhecimento, mais, vamos assim dizer, idolatradas essas pessoas são, mas elas se sentem superiores às outras. Menos elas precisam de Deus, isso dentro da cabeça delas. Então, quando você vê uma menina dessa, nova, que tem tudo que ela tem já, uma certa fama, uma quantidade de pessoas que a idolatram, dinheiro e entre algumas coisas, ela se sente numa posição de não precisar mais se submeter a algo, ou seja, ela está acima de tudo e de todos. Então, para que eu preciso de humildade, respeito, fidelidade? Não, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou acima de tudo e de todos. Vocês podem observar que existem várias grandes estrelas, né, grandes nomes da música. Muitas pessoas vocês observam que elas acham que podem fazer o que quiserem. Como por exemplo, Justin Bieber acha que ele pode fazer o que quiser, pichar, badernar, fazer o que quiser, porque é um menino mimado, muito famoso, tem muito dinheiro e acha que ele pode tudo. Esse é o ponto. E existem casos mais perigosos, que quando você começa a ter tudo que você pode fisicamente, materialmente falando, você já tem, você começa a querer dominar o mundo, que são os casos mais graves, como por exemplo, esses grandes empresários, esses grandes ditadores que já conseguiram tudo, não tem mais de onde tirar poder e prazer, né? Começam a querer dominar o mundo, eliminando aquelas pessoas que ele considera pessoas inferiores a ele. Então uma pessoa dessa é muito difícil que consiga ter disciplina, humildade e reconhecer Deus. Então veja só, quando ela se refere a Deus, da maneira que ela se refere naquele vídeo, com toda essa falta de respeito, você acha que essa menina, ela hesitaria em faltar com respeito para com alguma outra pessoa? Vocês podem observar o caso do táxi, onde ela não apresentou um comportamento coerente no táxi do cara e depois, mesmo estando errada, tentou destruir a vida do taxista. Você pode observar que depois ela fez um vídeo tentando se justificar sobre o que ela disse sobre Deus e ela não se considera errada. Porque se eu oro do meu jeito, eu faço aquilo do meu jeito. Então assim, eu tenho uma maneira de rezar a Deus, mas do jeito que eu quero, com uma total falta de respeito. Como por exemplo, você chegaria
os termos que ela usou, você chegaria para uma pessoa que fosse assim, o seu responsável, o seu pai ou sua mãe, ou até mesmo um desconhecido ou o seu patrão, você falaria para ele que determinada certa atitude, você fica batendo punheta, patrão? Não! Então assim, ela não tem respeito para com as outras pessoas porque ela se considera acima das outras pessoas. E nesse caso, ela já se considera acima até mesmo de Deus. Porque se ela não respeita Deus e ainda faz um vídeo alegando que ela não errou, que aquilo que ela falou é do jeito dela, porque ela é assim, fica claro que essa menina não tem mais noção de respeito, etc, etc. Então é isso. E não somente ela. Várias outras pessoas aqui no Brasil, youtubers e algumas pessoas da televisão, também agem da mesma forma. Pelo fato de possuírem muitas coisas e possuir também fama e algumas outras coisas, se consideram acima das outras pessoas e até mesmo acima de Deus. Não vendo necessidade nenhuma de ter o respeito devido àqueles que são seus superiores ou seus semelhantes, ou até mesmo o seu Criador. É bastante lamentável isso, tá? Mas enfim, era esse comentário que eu gostaria de fazer sobre esse caso. Estarei encerrando. Um abraço e até os próximos vídeos. Valeu, fui!